Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade a essa terceira unidade do curso de TGS. Hoje a gente vai falar sobre gestão de processos, tá? Então, na agenda de hoje, a gente vai dizer o que é gestão dos processos, mostrar a hierarquia dos processos, mostrar como fazemos uma modelagem de processos e mostrar a diferença entre processos e projetos. Primeiramente, gestão dos processos. O que seria, né? É uma maneira que as organizações têm para melhorar a eficácia na sua criação de produtos ou serviços, de maneira que possa atender a velocidade do mercado, tá? Então, a gestão dos projetos, processos, é uma maneira que as organizações têm para que consiga atender aos anseios do mercado, de forma a lançar produtos e serviços que atendam ao que eles querem, ao que o mercado deseja. Os processos dentro das organizações podem ser organizados em diversos níveis e isso daí vai depender de quê? Do nível do detalhamento, certo? Quanto mais alto o nível, menos detalhado é o processo, tá? Quais são os processos dentro da organização? Pode ser um macroprocesso, um processo, um subprocesso, a atividade e a tarefa. Nesse gráfico aí, vocês podem ver que o macroprocesso é o que tem menos detalhamento e a tarefa é o que tem mais detalhamento, tá? A gente vai abordar cada um mais no geral. O que seria o macroprocesso? É a visão mais geral do processo, tá? Ele pode abranger vários processos principais ou secundários, tá? O processo seria o quê? O conjunto racional e sequenciado de operações, que podem ser atividades e tarefas. O subprocesso seria o quê? É uma parte específica de um processo. A atividade é o conjunto de tarefas, tá? Que resultará num produto parcial que irá compor o passo a passo na criação do processo. E a tarefa seria o quê? A menor parcela, a menor parte, tá, de um processo. Vamos abordar agora cada um individualmente, tá? O macroprocesso seria o quê? É um processo que envolve a função, mais de uma função na estrutura organizacional. Então, se eu pensar no macroprocesso, ele permeia vários departamentos ou várias funções que tem dentro de uma organização, tá? E um macroprocesso tem um impacto muito grande na maneira que a organização funciona, tá? O processo seria, pegando a definição desses autores, né, do guia BMP, o de Gonçalves e Cruz, seria o quê? Uma lista, certo, de atividades, tá? Ou o conjunto delas, ou comportamentos de pessoas ou máquinas, que tem a finalidade de transformar as entradas, certo, de maneira a adicionar algum valor por meio de procedimentos e vai gerar o que? Saídas de produtos ou serviços que vão atender a demandas internas, ou seja, você tem um processo que pode atender outro processo, pode ser a entrada para outro processo, ou clientes externos, tá? Por exemplo, os consumidores, com o propósito de atingir um ou mais objetivos ou metas organizacionais. Então, isso daí é a definição de processo. Quando eu falo em subprocesso, seria o quê? É uma atividade que ela pode ser decomposta, tá? Pode ser decomposta de acordo com a necessidade, tá? Se você olhar no diagrama BPMN, tá? Visualmente ela pode estar no modo contraído, ou seja, você vê só a caixinha lá do subprocesso, ou você pode mandar expandir e ver todos os detalhes de um subprocesso. A atividade, ela pode ser
composta ou atômica. As atividades compostas é porque elas são conhecidas como subprocessos e as atômicas são as tarefas, né? Então, para que vocês possam entender melhor, tá? Nessa figura aí, vocês podem olhar um exemplo de um macroprocesso, né? Que o macroprocesso normalmente ele está relacionado ao quê? A um problema corporativo, ou seja, de toda a organização. Um exemplo de macroprocesso aí, ó, é a perda de participação no mercado, ou seja, ele afeta toda a organização, tá? Aí tá aí o resultado atual, né, que é uma participação no mercado de 68%, que a gente chama de market share, tá? E era desejado o quê? Uma participação de mais de 80%. Então, esse macroprocesso aí tá resultando o quê? Em um problema, perda de participação no mercado. Tá? Logo abaixo tem um exemplo de um processo, né? Um problema de processo, na verdade. Seria o quê? Tomada de pedidos. Tá? O que é que caracteriza esse problema? Queda na satisfação dos clientes. Tá? Qual é o resultado atual? Tempo do ciclo de um pedido, para entregar um pedido, 9 dias. Sendo que o desejado era que fosse um dia. Aí, um exemplo de problema de atividade, tá? Formulários de pedidos imprecisos e atrasados. Tá? O resultado atual é o quê? Entre 1% e 10% dos formulários de pedidos estão incompletos. 83% dos pedidos corretos. Pedidos submetidos semanalmente. Sendo que o desejado era o quê? Que tivesse 0 formulário de pedidos incompletos, 100% de pedidos corretos e pedidos submetidos diariamente. Então vocês podem notar aí como o macroprocesso atinge toda a organização, tá? Um exemplo de problema de macroprocesso é a perda de participação no mercado. Um processo, tá? Ele está relacionado a alguma atividade da organização. Nesse caso aí, um problema de processo é o processo de tomada de pedidos, que é a queda de satisfação de clientes. Um exemplo de atividade é o que? Formulário. Então vocês podem ver que você está indo de um nível mais alto organizacional até o nível mais baixo, de um nível estratégico até o nível operacional dentro da organização. Então isso daí é a diferença entre macroprocesso, processo e atividade. E vamos agora à menor parcela de um processo, que seria o quê? A tarefa. É quando a atividade não pode ser mais decomposta. Tá? Então, para ajudar vocês a entenderem melhor, vocês têm o processo, que pode ser dividido em várias atividades, e cada atividade pode ser dividido em tarefas, que é a menor divisão possível de um processo. Tá? O próximo ponto da nossa aula seria o que? A modelagem de processo, que é o que? É a identificação, o mapeamento, a análise e o redesenho dos processos. Normalmente a gente identifica o processo com o que está com problema, faz um mapeamento dele, do que está acontecendo atualmente, analisa todo aquele processo e redesenha ele para que ele se torne o que? Mais eficiente, mais eficaz. Tá? O objetivo da modelagem de processo, que é o que a gente vai fazer nas aulas, né, nessa terceira unidade, seria o quê? Melhor compreensão do funcionamento de uma organização, porque na hora que você modela, você entende melhor como é que funciona a organização, visto que a organização é fundamentada em processos. Pode ser definido como o conhecimento adquirido, ou seja, na hora que você compreende, você está conhecendo melhor alguma coisa. E você usa esse conhecimento para gerar experiência para uso futuro, certo? Que a gente chama na área de gestão de processos, gestão de projetos, de lições aprendidas. Otimizar o fluxo de informações dentro da organização e ajudar a reestruturar a organização, certo? Tanto o aspecto funcional, comportamental, estrutural, entre outros. Tá? Posa diz que os enganos mais comuns na modelagem e processo são o quê? Mapear todos os detalhes. Você se preocupa em mapear os detalhes e acaba esquecendo qual é o objetivo daquela melhora daquele processo. Tá?
mapear os processos sem determinar como eles serão medidos, os resultados. Ou seja, você mapeia o processo, mas como é que você vai medir aquele resultado? O que é que você vai fazer para dizer que aquele processo melhorou? E usar as mesmas informações de fluxogramas que funcionou em outro momento, em outra empresa. O tipo conhecido Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, né? E a pessoa muitas vezes pega um processo que funcionou em uma empresa, mas não é obrigado a funcionar naquela empresa. E POSA também, ele diz os princípios que geram bons resultados, né? E que seriam o quê? Determinar os valores, né, que criam aquela mudança no processo para o cliente, mapeia as ferramentas, habilidades, competências, informações e determinar métricas para que você possa medir aquele processo e engajar o pessoal na modelagem de processo, né? PID apresenta outros princípios de modelagem, que seria o quê? Modele simples, comece pequeno e vai agregando mais coisas no seu processo, evite modelos, processos muito grandes, use metáforas, analogias e similares, ou seja, use coisas que ajudem a identificar, a entender aquele processo e não se apaixone pelos dados, tá? Você tem que não querer mais dados, mas dados compreensíveis, tá? Invernada indica os seguintes princípios, né? Separação de focos para reduzir a complexidade, decomposição funcional, modularidade, você focar na reusabilidade, você tem que descasar processos e recursos, que são duas coisas separadas. Simplicidade, você tem que ser o mais simples possível de acordo com aquele processo, adequação daquele processo, e que tenha rigor na representação, ou seja, tente ao máximo colocar aquele seu desenho de processo, aquela sua modelagem, de acordo com a realidade daquele processo. Tá? E nesse gráfico aí a gente vê o ciclo da gestão de processos, tá? Que basicamente é dividido em duas fases. A primeira fase é a identificação e o mapeamento. A segunda fase é análise e redesenho, né? Aí depois você vai implantar aquele novo processo e por último vai monitorar. No caso da gente aqui, nós vamos focar no início, no mapeamento do processo, na identificação e mapeamento, e no final, do meio para o final da terceira unidade, a gente vai fazer um redesenho do processo. Tá? Então, na fase de identificação e mapeamento, você identifica os processos e elabora os fluxos e documenta os processos. Na fase de análise de redesenho, você sistematiza sugestões para melhoria dos processos e redesenha o processo. Na fase de implantação, você desenvolve a solução de tecnologia da informação, implanta as sugestões dos processos. E, por último, acompanha as metas, ou seja, vê se realmente aquele processo foi bem implementado e se está atingindo o que você queria com aquela implementação. Tá? Então, Hunt aí diz que na identificação e mapeamento dos processos, tá? Você deve expor os detalhes do processo, você tem que ter uma descrição boa do processo, focar nas interfaces do processo e fornecer uma análise de processo que seja poderosa e consistente. Dessa maneira você vai conseguir fazer uma boa identificação e mapeamento do processo. Na segunda fase, que seria a análise e redesenho de processo, tá? A informação gerada a partir desta análise deve incluir a estratégia, a cultura, o ambiente da organização que usa o processo, ou seja, por que o processo existe, mostrar todas as entradas e saídas dos processos, mostrar todos os envolvidos, né, as necessidades e expectativas, e mostrar a ineficiência dentro do processo corrente. Tá? Tem que ter uma escalabilidade do processo, ou seja, um processo que permite que aumente a carga de atividade, tem que entender a regra do negócio, tem que definir as métricas, né, que vão monitorar o processo, tem que identificar as atividades que compõem o processo e as suas dependências, né, entre os departamentos e as funções de negócio, qual a melhoria da utilização dos recursos que vai propor aquele processo e reduzir impedimentos e aumentar capacidades. Tá? Então, basicamente, isso daí seria o que se busca na modelagem de processo.
Eu vou lembrar que modelagem de processo, por si só, é uma disciplina, certo? Em administração, tanto a administração como a administração da produção. O que a gente está fazendo aqui na disciplina de Teoria Geral de Sistemas, tá? É entender a aplicação da Teoria Geral de Sistemas dentro da organização, certo? No caso aqui, a gente vai entender qual o impacto da teoria, ou melhor, o que é que a gente vai usar da Teoria Geral de Sistemas para entender processos, desenhar processos e propor melhorias, tá? Em cima de tudo aquilo que a gente viu, o que é um sistema, que é feito de vários subsistemas, que tem entrada, processamento, saída e retroalimentação, certo? Tudo isso daí vai ser, esses conceitos vão ser utilizados no desenho do processo, tá? O último ponto da nossa aula, né, que é mais para que vocês possam entender e não confundir processos com projetos, tá? Seria processos versus projetos. O que é cada um, o que não é cada um e como não confundir um com o outro, tá? Eu já começo dizendo que os dois conceitos são normalmente confundidos, certo? E normalmente estão interligados, visto que você faz um projeto para melhorar um processo, tá? Mas são duas coisas separadas, tá? Qual a diferença básica entre projetos e processo, tá? Que também a parte de processo também é chamada de operações. Difere basicamente por quê? Porque projetos eles são temporários e exclusivos, tá? Ou seja, um projeto tem um início, um meio e um fim. E cada projeto é diferente um do outro, tá? Fez um projeto, terminou, acabou. Não se repete. Enquanto que os processos eles são contínuos, ou seja, ele vai de uma maneira contínua, ele não é temporário. Ele fica executando até que muda aquele processo, mas ele fica lá de maneira contínua e repetitiva, ao contrário dos projetos, que são temporários e exclusivos, não se repetem. Tá? O conceito de gestão de processo envolve o quê? Uma atividade, uma sequência de atividades rotineiras. Tá? São ações repetitivas e padronizadas que sempre esperam o quê? Que resulte no mesmo resultado. Tá bom? Que é produzir um produto ou serviço. Isso daí será reproduzido de maneira sistemática na sua organização até que tenha necessidade de mudar aquele processo. São algumas características de um processo, né? Ser um trabalho contínuo e rotineiro, gerar resultados constantes e padronizados, ser permanente e replicável e corresponde à forma pela qual a organização trabalha e agrega valor às entregas para o cliente. Tá? Então, isso daí é o que seria um processo. Né? Já projetos, de acordo com o PMI, que é o instituto que mantém o PMBOK, né, que é os principais melhores práticas de gestão de projetos, o projeto é o que? É um esforço temporário, tá? Para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Se você for fazer outro projeto, vai gerar outro produto, serviço ou resultado, ou seja, não se repete, tá? Ao contrário dos processos. Quais são as características que tornam projetos diferentes de processo? Primeiramente, é temporário e único. Tá? Possui início, meio e fim. E ele rompe com o status do processo. Ou seja, quando você faz um projeto, ele rompe com aquele processo, muda aquele processo. Tá? Como eu estava falando, tá? Um projeto gera um resultado único. Tá? Tem a sua elaboração de maneira progressiva, está conectado a um ou mais processos da organização e possui um escopo e recursos bem definidos. Tá? Aí, mostrando de maneira sintética, né, a diferença entre processo e projeto. Durante o tempo, um processo ele é contínuo e repetitivo, enquanto um projeto é algo temporário e único. O processo tem objetivos atualizados de maneira periódica, enquanto que um projeto ele tem um único objetivo. Tá? Então, aí basicamente a diferença entre processos e projetos. Aí estão as nossas referências, tá? Bastante referência, é um tema muito grande, muito complexo, tá? Mas que a gente está tratando aqui de maneira resumida, porque a gente vai utilizar só os conceitos
para que vocês possam entender o que é processo e fazer o seu desenho e melhoria do processo, que vai ser útil isso daí quando você for desenvolver software, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Estou aberto aí nos canais, YouTube, no WhatsApp, tá? E nas nossas aulas para tirar dúvidas. Então, pessoal, até mais e fiquem com Deus.